Olá pessoal, beleza? Olha aí, mais uma vez, prazer inenarrável estar aqui na presença de vocês, compartilhando esse bloco de aulas maravilhoso, que nós estamos falando de cálculos envolvendo conceitos químicos. E hoje nós vamos abordar aí um dos cálculos, vamos dizer assim, mais importantes da química. Esse eu posso dizer que é de extrema relevância e é uma das partes que as pessoas, vamos dizer assim, têm muito receio, que é o que a gente chama de balanceamento de equações químicas. Normalmente, né, as pessoas trazem até mim um certo receio, uma certa dificuldade, falam assim, Eduardo, nossa, mas como balancear é difícil. Como balancear é uma coisa penosa. Eu me surpreendo quando a pessoa fala isso. Talvez ela teve um bloqueio ou algo parecido quando foi estudar isso. Porque balanceamento é uma das áreas da química tão simples que às vezes, né, quando alguém te traz uma dúvida, você se surpreende. E aqui, para tentar, se você tiver uma dificuldade nessa área, tirar esse bloqueio, né, eu vou trazer dois métodos, duas maneiras de realizar o balanceamento. Um famoso, chamado balanceamento por tentativas, e outro chamado pelo método algébrico. Basicamente existem três formas: tentativas, algébrico e por oxirredução, ou através do NOx. Esse do NOx nós vamos ver numa aula posterior. Hoje nós vamos abordar o método das tentativas e o método algébrico. Posso dizer, já te disse, né? Já te dei uma dica, é um método. Se é um método, se é uma metodologia, você segue passos, você segue etapas. E seguindo essas etapas, esses passos, acredito eu que vai ficar mais fácil para você. Tranquilo? Então vamos começar a aula e vamos ver como que a gente segue esses passos para realizar o balanceamento. Dá uma olhadinha no slide. Então, mais uma vez, reforçando, hoje a aula é sobre balanceamento. Show de bola. Parte de química geral, embasamento para as outras químicas, e aí hoje serão dois métodos que nós vamos comentar. O método das tentativas, bem sugestivo o nome, acredito eu, e o método algébrico. O método da oxirredução ou NOx nós vamos deixar por um próximo encontro. Tudo bem? Então vamos lá. Então, inicialmente, o que significa balancear uma equação química? Por que é importante aprender a fazer isso? Né? Duas perguntas, vamos dizer assim, cabais, né? Do cerne. Por que eu tenho que balancear? Por que é importante balancear? Então, como nós já vimos em aulas anteriores, né? Existe uma lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier, que diz que as massas numa reação química em sistema fechado, elas se conservam. Então, eu tenho lá o início do processo, eu tenho o final do processo, e a massa do início tem que ser igual à massa do final, obrigatoriamente. Beleza? Como toda matéria é formada por átomos, e aí, se você recordar, nas aulas anteriores, nós estamos usando o modelo atômico de Dalton, não é isso? E se você não se lembra, estou aqui para lembrar, o modelo atômico de Dalton diz que o átomo é representado na forma de uma esfera maciça. Além de ser maciça, ela é indivisível. E aí eu vou parar por aqui, que isso aqui já é informação suficiente para eu dar continuidade à ideia. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Se toda matéria é formada por átomos, toda, seja no estado sólido, líquido ou gasoso, toda matéria é formada por átomos. E esta matéria, numa reação química, se conserva, analogamente, os átomos se conservam. Em outras palavras, se no início do processo eu coloquei 20 átomos, no final do processo tem que ter 20 átomos. Afinal, segundo o modelo atômico de Dalton, o átomo ele é indivisível. Eu não posso pegar 10 átomos, dividir e formar 20 metades. Não, não pode.
Se são 20 átomos antes, são 20 átomos depois. Toda a matéria é formada por átomos, a matéria se conserva, analogamente, os átomos se conservam. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar então. Então, esse fato é uma lei. Lei da conservação da matéria. Não tem como discutir com isso. Me desculpe. Tá certo? Com base nessa lei, podemos calcular, teoricamente, a proporção da quantidade de matéria. Lembra da quantidade de matéria? Lembra disso que nós também já comentamos? Podemos calcular a quantidade de matéria que reage e das que são produzidas em qualquer reação química, né? Porque existe uma lei chamada de lei das proporções definidas. Lei das proporções definidas. Se eu dobrar um, o outro dobra. Se eu triplicar um, o outro triplica. Por que que isso é possível? Eu já sei, ó, vou relembrar. Toda matéria é formada por átomos. Tá aqui. Então, consequentemente, se eu dobrar a quantidade de átomos dos reagentes, a quantidade de átomos do produto também tem que dobrar. Lei das proporções definidas. Então, as reações químicas são rearranjos, troca de posições. Troca de posições, né, entre os átomos que constituem os reagentes e os produtos. A substância muda, mas os átomos não. Então, essa troca de posições não faz a quantidade de átomos nem aumentar e nem diminuir. Faz a quantidade de átomos permanecer constante. Tá certo? Então, todos os processos químicos, por exemplo, a fabricação de novos materiais, levam em conta cálculo de reagentes necessários e produtos obtidos. Então, olha para mim. Se eu, partindo de uma reação, imagina, eu vou lá e coloco 100 gramas de uma certa amostra no início do processo. Essa amostra é formada por átomos. Se eu coloquei 100 gramas, eu coloquei uma certa quantidade de átomos que eu posso calcular. Consequente, a quantidade de átomos que tem que aparecer depois é a mesma quantidade. Não tem como fugir. Lei da conservação das massas. Se a massa se conserva, os átomos se conservam. Agora, se eu pego, em vez de 100 gramas, eu pego 200 gramas deste material. Ué, se eu dobrei a massa, consequentemente, a quantidade de átomos dobrou. O que eu vou obter no produto? O dobro do que eu tinha no primeiro experimento. É óbvio, não é? Isso se repete na quantidade de matéria, que vulgarmente a gente chama de mol. Então, se eu dobrei o número de mols dos reagentes, eu dobrei a quantidade de átomos. Consequentemente, a quantidade de produtos tem que dobrar a quantidade de átomos. É proporcional. Esta quantidade proporcional a gente chama de mol, que é a quantidade de matéria. Você está vendo como tudo está se encaixando? Se você não percebeu esse encaixe, eu vou lembrar para você. Leis ponderais. Eu usei as leis ponderais na teoria atômico-molecular. Teoria atômico-molecular e leis ponderais, eu estou juntando esses dois conceitos para explicar balanceamento. Uma coisa casa com a outra, uma coisa combina com a outra. Ok? Por isso que é sempre importante você não perder as videoaulas e ir acompanhando passo a passo, uma atrás da outra, para não perder esse encaixe. Mas vamos lá, como que na forma escrita, do papel, na prova, vai aparecer todos esses conceitos de quantidade de matéria, átomos, fórmulas. Como que a gente aparece? Aparece indicando os reagentes e indicando os produtos. Beleza? Mas vamos dar nomes aos bois para isso não ficar disperso. Olha aí o slide. Vamos lá então. Vamos lá. Então, como realizar o balanceamento de equações químicas? Então, existem diversos métodos, como eu já disse. O mais conhecido é o método das tentativas. Para todos os métodos, como eu já disse, nós estamos utilizando o modelo atômico de Dalton para ficar mais fácil a compreensão. Neste modelo,
As esferas são maciças e indivisíveis. Por isso que numa reação química, os átomos se conservam. Beleza? Tranquilo? Show de bola então. Vamos lá. Beleza, então, vejamos uma representação, né? A forma escrita, usando o modelo atômico de Dalton. Tá aí, ó. Pronto. A bolinha branca é o hidrogênio. A bolinha vermelha é o oxigênio. Quantas bolinhas brancas nós temos nos reagentes? Né? O que está antes da seta é reagente. O que está depois da seta é produto. Assim? Bolinhas brancas nos reagentes, 4. Bolinhas brancas no produto. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Tá aqui, ó. Deixa eu mudar de cor aqui, né? E voltar um pouquinho, ó. Bolinhas amarelas nos reagentes. 1, 2. Bolinhas amarelas, bolinhas vermelhas, né? Eu coloquei amarelo, mas a bolinha vermelha. Bolinha vermelha nos produtos, 2. Correto? O que aconteceu? O que aconteceu dos reagentes para os produtos? Ocorreu um rearranjo entre os átomos. Uma troca de posição. Uma troca de posição entre os átomos. Foi isso que aconteceu. Mas a quantidade de átomos permanece a mesma. Por quê? Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tá? Então, nesse caso, o que você tem que perceber? Balanceamento não é nada mais nada menos do que quantificar, contar a quantidade de átomos dos reagentes e dos produtos. Isso é balanceamento. Correto? E aí existem algumas representações que de vez em quando a gente se confunde. Então, H2. H2 é porque na molécula existem 2 átomos. A gente já viu isso em cálculos químicos. Se eu coloco o número 2 na frente, o que eu estou indicando? Que aquela representação vai se repetir 2 vezes. Correto? Não entendeu? Olha o slide então, vamos lá. Olha o slide. O que significa essas 2 bolinhas brancas juntas? Isso aqui significa H2. De novo, ó, 2 bolinhas brancas juntas. O que isso aqui significa? H2. Eu não tenho 2 H2? Então tá aqui, ó. Isso aqui, ó, é a quantidade de moléculas. Tá vendo? Você se lembra dessa palavrinha mágica aqui, ó? Que eu falei para você nunca mais esquecer dela? Lembra disso? Eu acho que você se lembra. Falei isso lá em teoria atômico-molecular. Mas se você não se lembra, não tem problema não. Quantidade é a mesma coisa que mol. Eu estou indicando o número de mols. Então veja bem, olha só, quando eu faço um balanceamento, eu estou basicamente trabalhando com 2 números. A quantidade, ou se você quiser a quantidade, o mol, e eu estou trabalhando com o número de átomos na molécula. A quantidade altera o número de átomos. A quantidade altera o número de átomos. Vamos ver isso? Volta aí para o slide. Volta aí para o slide. Então, ó, esse número 2 é a quantidade. Se eu pegar esta quantidade e multiplicar pelo número de átomos, vai dar um total de 4 átomos. Eu mudei a quantidade de átomos. Tá vendo? Bem, normalmente nós damos nomes específicos para isso aqui. Vamos ver esses nomes específicos? Está aqui, ó. Pronto, ó. Esse número 2, que indica a quantidade, é o coeficiente. Ou se você quiser, coeficiente estequiométrico, que é parecer inteligente. Não, estou aqui colocando os coeficientes estequiométricos na equação química. Tudo bem. O número que aparece embaixo, que é a quantidade de átomos, esse número normalmente a gente chama de índice ou atomicidade. Isso varia de autor para autor. Alguns autores chamam de índice, outros autores chamam de atomicidade. Então, se você perceber, e eu acho que você percebeu, o coeficiente
multiplica a quantidade de átomos. O coeficiente altera a quantidade de átomos. E esses coeficientes estequiométricos indicam o número de mols que participa de uma reação química. Beleza? Tranquilo? Então, por exemplo, no caso do C6H12O6, se eu tivesse colocado o coeficiente 3, 3 vezes 6, 18. Eu teria 18 átomos de carbono. Tranquilo? Beleza? Então, o coeficiente vai indicar a quantidade. Quantas vezes aquilo está se repetindo. Beleza? Quantas vezes aquilo se repete. Show de bola? Aí eu te pergunto, olha como é clássico. Qual é a fórmula da água? H2O. A fórmula da água pode ser H2O2? Não. A fórmula da água não pode ser H2O2. A fórmula da água é H2O. Qual é a fórmula da glicose? C6H12O6. A fórmula da glicose pode ser C6H8O6? Não. A fórmula da glicose é C6H12O6. Por quê? Porque essa é a fórmula elementar. Vimos isso em cálculo químico. Essa é a fórmula elementar, é a proporção que existe na substância. Então, esta proporção que existe na substância, eu posso alterar? Não, eu não posso alterar essa proporção. Essa proporção é fixa. Se eu não posso alterar a proporção que existe na substância, o que eu posso alterar? A quantidade. E o que é a quantidade no balanceamento? A quantidade é o coeficiente. A única coisa que eu posso alterar no balanceamento é o coeficiente. A fórmula eu nunca posso alterar. Quando eu alterar o coeficiente, o que eu estou alterando? A quantidade de moléculas que estão participando da reação. Então, basicamente, balancear é você alterar a quantidade de moléculas que participam da reação. E como que você indica na forma escrita que você está alterando a quantidade de moléculas que participam da reação? Colocando o coeficiente. Ou colocando a quantidade que se repete. Sacou a ideia? Não sacou? Então vamos lá, vamos mais. Eu quero que você saia daqui hoje sem dúvidas. Vamos ver qual é a metodologia que a gente usa para resolver um balanceamento pelo método das tentativas. Lembrando que, o nome já diz, tentativa, você vai tentar até conseguir balancear. Tentar o quê, Eduardo? Tentar alterar os coeficientes. A fórmula eu não mudo. Eu mudo o coeficiente, a quantidade. Olha aí no slide então, vamos lá. Então, tá aí. Balancear uma equação é encontrar... Tá aqui. Balancear uma equação é encontrar o coeficiente das substâncias que tornam o número total de átomos dos reagentes igual ao dos produtos. Os coeficientes indicam a proporção de reagentes e produtos na reação química. Encontrar o coeficiente é balancear a equação química que representa a reação. Para realizar o balanceamento, usamos os métodos, um deles, método das tentativas, e esse método possui alguns passos. Quais são esses passos? Então vamos lá, ó. Quais são os passos para realizar o balanceamento pelo método das tentativas? Primeiro, visualizar qual elemento possui menor número de repetições. Quantas vezes ele se repete na equação? Segundo, se mais de um elemento aparecer com menor número de repetições, a preferência deve ser dada ao elemento com menor índice, ou atomicidade. Para igualar o número de átomos, colocamos o índice de um como o coeficiente do outro. Os outros elementos serão balanceados a partir do primeiro coeficiente que for lançado na equação. Esses são os passos. Nossa, Eduardo, nunca vou acertar isso. Vai, quer ver? Olha o exemplo. Pronto, eu tenho aí. A equação está balanceada? Não. E é fácil de ver isso, ó. Antes da seta, reagente. Depois da seta, produto. Certo? Beleza. Os átomos se conservam. Quantos átomos de carbono eu tenho nos reagentes? 6. Quantos átomos de carbono eu tenho no produto? Um só. Afinal, quando não aparece nada, é o número 1. Tem a mesma quantidade de átomos? Não. Então não está balanceado. Eu tenho que balancear. Como que eu faço para balancear? Primeiro passo. Lembra disso? Visualizar qual elemento possui menor número de repetições na equação. Beleza. O carbono se repete quantas vezes? O elemento carbono se repete 1, 2 vezes. Beleza?
O hidrogênio se repete quantas vezes? Uma, duas vezes. Mesmo número de repetições. O oxigênio se repete quantas vezes? Uma, duas, três. Opa, então, pronto. Qual elemento tem o menor número de repetições? Carbono ou hidrogênio? Fechou? Ih, rapaz, qual que eu escolho para começar? Qual que eu escolho para começar? Se mais de um elemento aparecer com menor número de repetições, a preferência deve ser dada ao elemento com menor índice. Índice do carbono, 6. Índice do hidrogênio, 12. Quem tem menor índice? O carbono. Ah, mas você olhou de um lado. Beleza, eu vou olhar do outro. Índice do carbono, 1. Índice do hidrogênio, 2. Beleza, quem tem menor número de repetições? Ué, quem tem menor índice? Carbono. Então, por quem que eu começo? Pronto, já sei. Eu começo pelo carbono. E o que eu vou fazer para o carbono? Para igualar o número de átomos, colocamos o índice de um como o coeficiente do outro. Índice de um como o coeficiente do outro. Tá aí, ó. Pronto. Terceiro passo. Qual é o quarto passo? Os outros elementos serão balanceados a partir do primeiro coeficiente que for lançado na equação. Ó. Aqui não lancei 6. O índice de um vai ser o coeficiente do outro. Beleza? Aí, ó. Olha o que eu fiz. 1. Pronto. O resto vai pelo método de comparação. 1 vezes 12 são 12 átomos de hidrogênio nos reagentes. Tem que ter 12 átomos de hidrogênio nos produtos. Qual número que eu coloco aqui? Qual número que eu coloco aqui que quando eu multiplicar por 2, por que eu vou multiplicar por 2? Porque o coeficiente multiplica a atomicidade. Qual número que eu colocar aqui que quando multiplicado por 2 vai dar 12? Você já descobriu, 6. Tá aí, ó. Mesma coisa para o oxigênio. Mesma coisa, ó. Vamos lá. Mesma quantidade de átomos antes e depois. Beleza, então. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. Quantos átomos de oxigênio eu tenho nos produtos? 18. Se eu tenho 18 oxigênios nos produtos, quantos eu tenho que ter nos reagentes? 18. Aqui já tem 6. Aqui já tem 6. Para atingir 18, falta que número aparecer aqui para atingir 18? Que número falta aparecer aqui? Falta aparecer 12. Qual número multiplicado por 2 que dá 12? 6. Pronto, balanceei a equação. Balanceei a equação. Viu? É só seguir os passos. Não tem mistério. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, me seguiu. Acha que menos se repete? Coloca o índice, a atomicidade como coeficiente, o resto sai normalmente. Beleza? Esse foi o método das tentativas. Disse que hoje comentaria 2 métodos. Vamos para o método algébrico. Como que é o método algébrico? Vamos dar uma olhadinha? Olha aí o slide, vamos lá. Então, método algébrico. Aí, ó, o outro método de balanceamento é conhecido como método algébrico. Esse método utiliza de equações matemáticas ou sistemas de equações para descobrir o coeficiente. Ih, Eduardo, equação matemática, isso aí é só horrível. É não, cara, é não. É só lembrar que o coeficiente multiplica o índice, o coeficiente multiplica a atomicidade. Vamos pegar um exemplo, tá lá. Aqui eu quero saber o coeficiente para balancear a reação. O que eu vou fazer então? Primeiro, vamos colocar um coeficiente algébrico para cada substância. Uma letra. A, B, C. O que eu sei dessa letra? Eu sei que esta letra, que é o coeficiente, multiplica a atomicidade. Você sabe disso, a gente acabou de comentar isso. Então, beleza, então vamos fazer isso. Tá aí, ó. Para cada elemento químico, escreve uma equação utilizando as variáveis. Então, do nitrogênio, o A não multiplica esse N? O A não multiplica esse 4? Do H, o A não multiplica esse aqui? O A não multiplica esse aqui? Então você vai fazer isso. N é igual a 2A. Para o nitrogênio, o A vai ser multiplicado por 2. Por que por 2? Um nitrogênio aqui, um nitrogênio aqui. 1 mais 1 na matemática dá 2. 2 vezes A. Aonde tem nitrogênio depois da seta? Aqui, ó.
O coeficiente não multiplica a atomicidade? Então vai ficar 2B. Aí, ó. E eu vou fazer isso para todos os elementos. Por que 4A? Vamos de novo, ó. O coeficiente multiplica a atomicidade. Onde tem hidrogênio do outro lado? O coeficiente multiplica a atomicidade. Pronto. Tá vendo? Vou montar para todos os elementos que estão aí na equação. Todos os elementos. Montei isso. Beleza. Simplificando algumas equações algébricas que é possível simplificar. Por exemplo, 2A e 2B. Posso colocar A e B. Né? Cancelar o 2. 4A e 2C. Cancela aqui, vai ficar 2A e C. Aqui não dá para simplificar, a gente deixa do jeito que está. Para resolver os sistemas, iremos atribuir o valor 1 para a variável A. Se A vale 1, consequentemente B também vale 1. Se o A vale 1, o C vale 2. Tá lá, ó. A vale 1. Então B também vale 1, pois A é igual a B. Se A vale 1, então C vale 2, pois 3 menos 1 dá 2. O cara já descobri quais são os coeficientes. 1, 1, 2. Substituindo, onde tem A eu coloco 1, onde tem B eu coloco 1, onde tem C eu coloco 2. Pronto, balanceei. Meu amigo, minha amiga, você vem me falar que fazer isso é difícil? Nossa senhora, nossa senhora. Ah, Eduardo, mas você pegou fácil. Eu quero ver nas provas. Show de bola, show de bola. Vamos pegar uns exercícios de certames pelo Brasil afora? Vamos ver? Vamos ver? Olha aí o slide, vamos ver então. Pega aí comigo, vamos lá. Pronto! Aí, ó, concurso para bombeiro militar do estado de Sergipe, banca e BFC. A maior parte da produção de amônia, nos dias atuais, é utilizada para a produção de fertilizantes. Esse processo é conhecido como Haber-Bosch. Parte de nitrogênio N2 e hidrogênio H2, formando a amônia NH3. A equação, ou a reação, é executada a 400 e 450 graus Celsius, 600 atm de atmosfera. Pode ser representada pela equação abaixo. Assinale a alternativa que completa as lacunas no balanceamento. Beleza? Beleza. Ó, vamos lá? Vou pegar o nitrogênio, usando o método das tentativas. Aqui o coeficiente não é 1? Perdão, o coeficiente não, o índice, né, a atomicidade não é 1, então aqui eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Aqui, o índice não é 3? O índice vira coeficiente. Beleza? Tranquilo? Aqui, não é 2? Pronto. Será que eu fiz certo? Não sei, vamos ver. Reagente produto. Quantos nitrogênios tem no reagente? 2. 1 vezes 2 dá 2. Quantos hidrogênios tem nos reagentes? 3 vezes 2, 6. Vamos ver no produto? Vamos ver no produto. O coeficiente multiplica a atomicidade. Nitrogênio. 2 vezes 1, 2. Hidrogênio. 2 vezes 3, 6. Tem a mesma quantidade? Tem. 1, 3, 2. 1, 3, 2, letra D. Fala pra mim. Qual a dificuldade? Eu usei os passos. Lá no método das tentativas eu não falei que o índice ou a atomicidade de um não vira o coeficiente do outro? Resolvi o problema. Ah, mas isso foi fácil, eu quero ver outro. Vamos ver outra. Coloca aí, vamos lá, mais uma no slide aí, vamos ver outra. Concurso para professor do SESI do Distrito Federal pela banca Cetro. Segundo Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Nessa linha de raciocínio, o balanceamento de reações químicas segue o princípio da lei da conservação das massas, da lei das proporções definidas e da proporção atômica. Beleza, de acordo com a IUPAC, os coeficientes estequiométricos devem ser os menores valores inteiros possíveis. Beleza, beleza. Faço o balanceamento das reações. Beleza, vamos lá? Hidrogênio. Aqui não é o índice ou a atomicidade, vai virar o que do outro lado? O que vai virar do outro lado? É o coeficiente? Beleza, o coeficiente. 2. Fechou? Tranquilo? Eduardo, por que você pegou hidrogênio? Porque é o que ele menos se repete. Simples desse jeito. Beleza? Beleza? Show de bola, show de bola. Vamos ver aqui? Quantos BAs tem antes da seta? 1.
Quantos BAs tem depois da seta? 1. É a mesma quantidade? Mesma quantidade. BA está balanceado. Quantos CLs tem antes da seta? 2. Quantos CLs tem depois da seta? 2. Está balanceado? Balanceado. Quantos Hs antes da seta? 2. Quantos Hs depois da seta? 2. Balanceado? Balanceado. Quantos S antes da seta? 1. Quantos depois? 1. Beleza. Quantos oxigênios antes da seta? 4. Quantos depois? 4. Beleza, então está balanceado. Quando não aparece nada, significa que é o número 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. Resposta, letra C. Acabou. Resolvi a questão. Tá vendo? Não tem mistério, não tem dúvidas. É muito simples. Ok? Então, senhoras e senhores, espero que vocês tenham entendido. Desejo aí a todos bons estudos. Mais uma vez, se houver dúvidas, não hesite. Mande aqui pra gente no fórum de dúvidas que a gente responde, tá bom? Muito obrigado e até um próximo encontro. Tchau, tchau.